amados, nós estamos exatamente na hora mariana, no sábado. Louvado seja Deus por isso, porque nada melhor para honrar a nossa mãe do que falar dela, do que estar na presença dela aqui, sob o nome de Nossa Senhora do Rocio. Eu tenho uma linda lá em casa, que eu ganhei, né, no Congresso Estadual, aqui no Paraná. E está lá, viu? Maria Ivone me deu em nome de todo o estado do Paraná, lindíssima lá na minha sala, gente. Como que eu posso esquecer do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, todos os dias lá na minha presença? Deus seja louvado, essa mãe de tantos nomes, essa mãe que eu tanto amo e tenho certeza que vocês também, porque no meu relacionamento com Maria, aconteceu algo assim que fez uma diferença muito grande nesse caminho todo também, na vida sob a ação do Espírito Santo. É esse reconhecimento de que ela é uma pessoa, uma mulher santa, mas uma pessoa com quem eu posso me relacionar. Então essa descoberta e essa experiência de Maria como uma pessoa que nos acompanha sempre, lá na minha casa aqui, aproveito, estamos em família carismática do Paraná, nós temos Maria de tantos nomes lá em casa, sabe, amados? E a gente assim se relaciona com ela de uma forma muito, muito pessoal mesmo. Eu quero até aqui começar essa pregação falando até inclusive da minha amadíssima mãe de Guadalupe, né? Por quem eu tenho um amor imenso, por uma experiência muito forte de presença dela na Basílica de Guadalupe, no México, há mais ou menos 18 anos. Então, ela é a patrona da minha missão, a padroeira do nosso estado, a Nossa Senhora da Penha, lá no Espírito Santo, que a gente chama muito, Aparecida, Fátima, tantos nomes, mas a patrona da minha missão é Guadalupe. Então, ela lá em casa tem um lugar muito especial na nossa sala, e ela me acompanha com o Tilma dela. O nome do manto de Nossa Senhora de Guadalupe é o Tilma, né? E esse Tilma vem me acompanhando em todos os lugares. Então, eu sei que ela está aqui muito pertinho de nós, cuidando de cada um de nós. Falar dela é uma alegria imensa, dessa mãe companheira, constante de todas as horas. Que riqueza que é a nossa fé, quanta riqueza nós temos, quanta proteção que caminha conosco na nossa fé católica. Hoje falamos aqui muito de São Miguel, né, dos anjos todos que nos acompanham, e nessa hora mariana, aqui na presença da Mãe do Rocio, eu quero pedir a vocês que abram a palavra em Lucas capítulo 1, versículo 48, que é a palavra que orienta, que direciona essa pregação. E vocês sabem, né, que Lucas 1, versículo 48, está no Magnífica de Maria. A mais bela oração de louvor de toda a palavra, de toda a história da humanidade. Lucas 1, eu vou começar do 46, né, e vamos aí no 48 todo. Mas o tema está no versículo 48, pois o tema dessa pregação é olhou para a sua pobre serva. Amém? Vamos proclamar então. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Palavra da salvação. Olhou para a sua pobre serva. E aqui a gente vai ver o significado de pobreza neste canto de Maria. O que significa verdadeiramente ser pobre para o reino de Deus. Amados, o Magnífica resume a ação redentora, salvadora de Deus, manifestada na história da humanidade. É um relato da história da salvação na humanidade. Esse canto de Maria, essa palavra profética de Maria,
Maria professa nesse cântico que ela entende, mais do que entender, acredita naquele louvor dos seus lábios. Maria crê. Nós estamos falando aqui de escolha, de servo, né? O meu servo, o meu escolhido, eis o meu servo, o meu escolhido, que é o tema deste congresso. E Maria, dentre tantas, ela foi escolhida, uma serva de Deus, escolhida para realizar um plano extraordinário de salvação para a humanidade. Por isso, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque aquele que é o Todo-Poderoso olhou para mim e fez em mim maravilhas. Não é assim que ela fala? Então, amados, Maria, ela, através desse canto, ela realmente faz um louvor a Deus que é marcante para a nossa história com Deus, para toda a história da humanidade. Então ela diz: olhou para a sua pobre serva. Pobreza no sentido de humildade, entendendo todo o contexto, né? Quem já foi na Terra Santa, e já foi a Nazaré, e já foi na Basílica da Anunciação, viu como um pouquinho ali daquilo que arqueologicamente pôde ser encontrado, né? Aquele sítio arqueológico que tem ali embaixo da Basílica da Anunciação, que mostra um pouquinho da realidade daquela vila de Nazaré na época de Maria. Então, historicamente se diz, né, que eram cerca de 400 pessoas que moravam, os dados históricos revelam isso, naquela vila de Nazaré, 400 pessoas. Então, a gente pode imaginar que, acho que as pessoas todas se conheciam, né? Porque 400 pessoas dá para você conviver, conhecer, e era considerada, dentro de toda aquela realidade de Israel, uma cidade, nem era cidade, né? Realmente era uma vila pequena, com poucos recursos, com muita simplicidade, comparada com Jerusalém, né? E as outras cidades ali da região. Então, Jesus foi lá, olhar para ela, buscar a pobreza daquela jovenzinha. O que significa essa pobreza, gente? A humildade. Jesus olhou para a humildade. Em primeiro lugar, a gente já ouviu com certeza muitas vezes em pregações sobre Maria falar disso, né? Em primeiro lugar, Maria tinha algo que é essencial para que Deus possa agir na nossa vida com liberdade. Maria amava a Deus sobre todas as coisas. Ela foi educada na fé pelos seus pais, uma fé que depositava uma confiança absoluta em Deus. Uma fé que depositava em Deus realmente aquilo que a gente falou já aqui hoje, muitas vezes, uma fé cuja confiança declarava verdadeiramente que Deus era o Criador de todas as coisas. Fé que declarava e que testemunhava que aquela família na qual Maria foi criada, e portanto Maria foi sendo gerada, Deus é Deus, não há outro que não seja Ele. Maria viveu nesse contexto, e ela foi realmente sendo educada na fé, para que Deus fosse na vida dela o mais importante. Deus era aquele que ocupava o primeiro lugar na vida de Maria. Tendo Maria Deus como o primeiro da sua vida, como o centro da sua vida, como aquilo que tinha de mais importante na sua vida, Deus olhou para ela e obviamente viu que ali Ele poderia realizar o seu plano de salvação para a humanidade. Através dela Ele poderia, porque ela ia ficar firme. A fé era tão grande que Maria, o amor que ela tinha por Deus, a certeza. Isso é uma coisa bonita, gente, certeza. Maria tinha certeza de que Deus era o Criador e de que ela era uma criatura. E isso é muito interessante, porque quando nós sabemos qual é o nosso lugar, criaturas, e Ele o Criador, nós estamos sempre, explicar para vocês um pouquinho, nós estamos sempre
realizando as coisas, agindo na medida certa, nem mais nem menos. Quando a gente sabe qual é o nosso lugar. Por isso nós precisamos, volta um pouquinho, do Espírito Santo. Maria, ela ficou plena do Espírito Santo. Se ela já tinha essa certeza, se ela já havia sido educada neste ambiente, mais ainda quando ela foi plenificada do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que sabe falar, na hora que tem que falar, silenciar, e sabe a medida de todas as coisas, tem aquela temperança? Maria. E quem a ajudou a crescer nesse ambiente espiritual de temperança, de fazer as coisas certas na hora certa, dizer o que é preciso dizer na hora certa, calar quando é preciso calar, o Espírito Santo, ele foi moldando Maria. Então ela disse, olhou para a sua pobre serva, porque o contexto no qual Maria vivia, era um contexto de muita simplicidade. Mas aqui, o Senhor chama atenção também, para que esse contexto, sim, era um contexto externo simples, de muita simplicidade, porém o interior dessa jovenzinha também era de muita simplicidade. E às vezes as pessoas tendem a olhar para a palavra simplicidade, já para muitos é sinônimo de, vamos dizer assim, a palavra não vem agora, mas é sinônimo de, falta alguma coisa, né? A pessoa é muito simples, ou seja, tem alguma coisa ali que não está completa no caráter daquela pessoa, ou seja, na vida falta alguma coisa, mas para Deus não. Para Deus simplicidade lembrei da palavra que eu queria lembrar agora, simplicidade significa você ser menor, entendem? É significado de você ser menor diante dos outros, né? Isso para o mundo, mas no vocabulário espiritual, para Deus, a simplicidade significa o oposto do que é para o mundo. Tantas vezes a gente ouve dizer, ele é muito simples, aquela pessoa é muito simples. Não é sempre com um ar assim de que é um ar pejorativo, um ar de quem está diminuindo. Para Deus não. Para Deus, quando se fala em simplicidade, se fala em grandeza interior. É o oposto da avaliação que o mundo faz de simplicidade. Para Deus, simplicidade é muita grandeza interior, é riqueza interior. Está exatamente ligada à simplicidade, à humildade. Então Maria é esse exemplo. Ser humilde é ter a consciência de que viemos a esse mundo para servir e não ser servidos. E ela dá esse exemplo porque ela entoa o Magnífica exatamente quando ela se encontra com Isabel. E ela começa a entoar, né? Minha alma glorifica o Senhor. Imagina, gente, quem entoa um canto desse há 2021 anos atrás, com essa beleza teológica, essa beleza de vocabulário, esse alto nível de vocabulário de louvor, era uma pessoa de uma grandeza interior extraordinária. Então, simplicidade para Deus interior significa grandeza. Amém? Ser humilde não significa ser inferior, porque também aos olhos do mundo, a humildade é falta de postura, não é assim? Quantas coisas estão sendo ensinadas nos últimos tempos em que a gente deve se colocar de uma maneira, até a nossa voz tem que ser diferente, nós temos que impor uma presença através da nossa voz, das nossas atitudes. Para nós que cremos em Deus, sabemos qual é o nosso lugar. Ele é que vai abrindo os caminhos para a nossa vida, como Ele fez exatamente com Maria. Foi lá, pensou Maria, naquela vila de Nazaré, sabe? E aqui eu faço um parênteses, uma das coisas que eu acho mais lindas na renovação carismática católica é isso, sabe? É a gente estar naquele lugar da gente, no cotidiano da nossa vida espiritual, e o Senhor vai lá e nos chama, e nos traz, e nos leva, e nos conduz. Não é lindo isso, gente? É uma das coisas mais belas que eu acho na igreja, de forma especial,
na nossa querida renovação carismática católica. Assim ele fez com cada um de nós e assim ele fez com Maria, mas ele precisou de que a pessoa que ele escolhesse, e foi Maria, tivesse essa porta aberta para ele, tivesse essa virtude, através da qual ele pudesse realizar essa obra poderosa de salvação na humanidade. Então, pequenez, ele olhou para a minha pequenez, disse Maria, né? Olhou para a minha pequenez, ou seja, humildade. Humildade. Ontem nós celebramos, né, São Bernardo de Claraval, o Padre Beto colocou aqui muito bem um pouquinho sobre a vida dele, mas uma das coisas que São Bernardo de Claraval disse foi: a maior das virtudes é a humildade, vírgula, humildade, mais humildade. Ele repete 3 vezes, São Bernardo de Claraval. A maior das virtudes é humildade, mais humildade e humildade. Porque a humildade vai nos levar para o céu, ela é pré-requisito para o céu. Porque a humildade é o oposto da soberba. Soberba não nos leva para o céu, humildade sim. A humildade, ela faz com que a porta do céu seja completamente aberta para nós. Porque um coração humilde é realmente terra fértil para o Senhor trabalhar, para o Senhor santificar, para o Senhor moldar. E foi isso que ele fez com Maria. Por isso as gerações todas, já se passaram mais de 2000 anos, a proclamam bem-aventurada. E eu acho que é um outro grande sinal neste congresso estadual, neste contexto no qual nós estamos vivendo. Determinada determinação, nós precisamos tomar decisões verdadeiramente. Maria vem nos dar esse grande sinal, grande sinal. A gente não precisa ter medo de ser humilde, de viver essa pobreza igual humildade interior. Não precisamos ter medo, porque o Senhor exaltou os humildes e despediu de mãos vazias os ricos em soberba, ricos em autossuficiência, ricos em tantas outras coisas que não pertencem ao reino de Deus. Isso eu acho lindo, quando a gente se entrega verdadeiramente como Maria se entregou, e Deus pôde então realizar o plano. E eu digo para vocês assim, sem nenhuma dúvida no meu coração, e até quero colocar isso aqui como realmente algo que o Senhor me revela neste momento, no qual eu estou pregando aqui para vocês no estado do Paraná. Há muito do Senhor para vocês aqui no Paraná, muito, muito. Vocês não estão nem no começo dessa obra que o Senhor quer realizar através da RCC aqui no estado do Paraná. Muitos já se caminhou, mas o Senhor tem um terreno extenso e fértil para vocês cultivarem, muitas sementes para vocês plantarem, colherem. Então, eu creio que este momento mariano do Congresso Estadual vem também ser um momento de preparação. Precisamos caminhar nessa virtude da humildade. A presença de Maria fazia diferença nos lugares onde ela passava, gente. Somente a voz de Maria já foi suficiente para encher a casa de Zacarias e de Isabel de alegria. A criança estremeceu de alegria no ventre de Isabel. Só a presença de Maria. E eu meditava sobre isso enquanto preparava essa pregação. Será que a nossa presença tem enchido as pessoas nos lugares onde chegamos de alegria? Ou as pessoas sentem o contrário da alegria? Peso, cobrança, ou não fazemos nenhuma diferença nos lugares onde chegamos? A alegria é fruto do Espírito Santo, portanto, aquele que é cheio do Espírito Santo exala a alegria normalmente. Uma coisa muito linda aqui, uma outra coisa também muito, muito bonita a respeito disso. Maria mudava o ambiente espiritual por onde ela passava. Olha que coisa fantástica. Ela mudava o ambiente espiritual por onde ela passava. O Senhor está nos dando essa direção nessa noite através de Maria. Temos mudado o ambiente espiritual por onde nós passamos? Todas essas virtudes da nossa mãe, trabalhadas pelo Espírito Santo no seu ser, foram e são ainda fundamentais
para cada um de nós. A nossa vida tem sido assim fundamental para as pessoas com as quais nós estamos convivendo nesse tempo da história da nossa vida, porque Maria cumpriu o plano de Deus na história da vida dela de forma extraordinária e continua cumprindo. Nós estamos deixando o tempo passar. Gente, se tem uma coisa pela qual eu sempre oro, é isso. Eu falo, Senhor, que eu não perca o tempo da minha vida fazendo alguma coisa que me faça perder tempo. O Senhor me mostra o que o Senhor quer que eu faça, onde o Senhor quer que eu esteja, no lugar onde que eu preciso estar, porque, Senhor, eu não quero estar em lugares onde o Senhor não quer que eu esteja, fazendo coisas que o Senhor não deseja. Senhor, eu não quero perder tempo, não me permita para perder tempo, Senhor. Eu sempre falo isso com o Senhor nas minhas orações. Quando eu recebi o convite para estar aqui no congresso, eu pedi um tempinho para eu orar. Se era realmente da vontade de Deus. É claro que eu fiquei super feliz, né, com o convite, e é claro que humanamente eu diria assim na hora, porém eu disse, eu preciso rezar, e foi o que eu fiz, e o Senhor enviou, e aqui eu estou, sabendo que eu estou no lugar onde Ele deseja que eu esteja neste momento. Eu tenho certeza que este é o lugar que o Senhor deseja que cada um de vocês que aqui está estivesse, e você também que nos acompanha pelas redes sociais. É neste lugar, no coração dEle, acompanhado e protegido por Maria, que nos ajuda a permanecer neste lugar. Porque aí a gente vai falar um pouquinho da inspiração. Temos muitas coisas aqui para falar, mas vamos ao ponto, porque o tempo é curto, né? As palavras que o Miguel me passou, que o Senhor também inspirou ao coração deles para este congresso, foram 3 palavras que são muito fortes na nossa vida como servos escolhidos, assim como foi na vida de Maria. Primeira, permanecer. Segunda, simplicidade. E terceira, fidelidade no servir. Essas 3 palavras não são o rosto de Maria, gente? Como a gente costuma dizer no popular, a cara de Maria? São. E aí uma outra moção que foi passada, que eu achei muito interessante, a visualização que me foi passada foi Nossa Senhora na cozinha, que a equipe teve, né, ao rezar pelo congresso, uma visualização de Nossa Senhora na cozinha, bem simples, com roupas do cotidiano, de cor acinzentada, com um avental, uma caixa de presentes nas mãos. Nessa caixa virão as respostas que os servos procuram. Eu me identifiquei porque eu tive uma experiência muito linda que eu quero compartilhar com vocês, depois aqui falar um pouquinho sobre esses 3 pontos, certo? Que nos remetem à pobreza, que nos remetem à simplicidade, à humildade de Maria. Mas em 2019, eu estava próximo a Pentecostes, na Terra Santa, e um dos lugares que eu amo estar realmente é na Basílica da Anunciação, de forma especial diante da Gruta da Anunciação, que é dentro da Basílica, né? Quem já foi, como eu disse, já teve essa oportunidade de ver. E eu estava ali em oração, mas eu estava com um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas, dentre elas estava a Peti, o esposo, e as 2 irmãs da Peti, que naquele ano ela convidou para estar também nessa peregrinação. Então, aqui, por isso que me chamou a atenção, viu, Miguel, na cozinha de Nossa Senhora, né? Porque eu tive uma experiência muito forte. Atrás da Gruta da Anunciação, quem já foi lá, tem ali o que seria, né? É um sítio arqueológico, então, o que tem ali dados arqueológicos que comprovam que por aquele lugar seria a cozinha de Nossa Senhora, bem daquela época, tudo de pedra, realmente bem simples, né? Então, atrás da gruta tem a cozinha, porém não se pode entrar lá, né? Cada basílica na Terra Santa tem o seu reitor, tem os padres que cuidam, enfim. E ali não se pode entrar normalmente. Mas o desejo de se celebrar uma missa ali era muito grande, então, na época, o guardião ali da basílica conhecia também uma das pessoas e providenciou para que acontecesse uma missa ali, porém, só poderia entrar 5 pessoas, né? E eu disse, claro,
e a Pet estava assim com um desejo muito grande de que as irmãs dela participassem ali dessa missa. Então, para mim, assim, ficou certo, tem que ser vocês, né? Se tem que escolher entre os 10, 5, vocês vão participar dessa missa. Bom, eu falei, bom, fiquei tranquila, vou rezar aqui, como eu sempre gosto de rezar. Eu me ajoelhei ali diante da gruta e mergulhei naquele momento de diálogo com ela, de oração. Por isso eu digo para vocês, gente, é só conversar, ela é uma mãe tão presente, é impressionante. Uma experiência simples que eu vou contar para vocês, mas que para mim foi valiosíssima. Do carinho, da ternura dessa mãe, sabe? Dessa mãe humilde que vem até os seus filhos, né? E ali eu ajoelhei, eu comecei a conversar com ela, porque eu estava assim, realmente naquele lugar ali, me deu uma saudade dessa mãe tão grande, uma vontade de falar com ela, sabe? E eu comecei a falar, mãe, queria ficar aqui uns 2 dias na sua presença. Mãe, eu queria... E comecei, à medida em que eu fui conversando, eu fui tendo uma visualização tão real, sabe, de Maria na cozinha. Por isso, Miguel, que me tocou muito aqui essa visualização, de Maria na cozinha, Maria fazendo os afazeres domésticos, né? E eu comecei a conversar com ela, e a minha mente, né, espiritualmente, eu fui me remetendo naquela época, Maria ali cozinhando, e aí eu fui conversando com ela, eu falei, mãe, queria tanto ficar aqui. Sabe quando você está com vontade de ficar ali no colo da mãe? Falei, mãe, pelo menos uns 2 dias eu queria ficar aqui. Mãe, eu não sei cozinhar. E eu comecei a falar com ela com uma sinceridade, gente, tão grande. Falei, mãe, eu não sei cozinhar. De fato, eu não sei, viu, gente? A pandemia foi um negócio, vocês nem imaginam. Mãe, eu não sei cozinhar, mas eu sei cortar os legumes. Eu posso passar pano no chão. Gente, eu mergulhei naquela conversa com Maria, que o Espírito Santo foi me conduzindo, que parecia que eu estava na presença dela. Eu posso te ajudar, mãe, lava a louça. E comecei a falar, passo pano no chão, lava a louça, corto os legumes. Quando eu acabei de falar isso, uma das pessoas que estava nesse grupo de 10 pessoas veio aqui no meu ombro e disse, vem, todos vão entrar, os 10, na cozinha de Maria. Todos vão participar da missa. E, gente, vocês não têm ideia dessa emoção que eu vivi naquele momento. Porque exatamente eu estava pedindo a ela, mãe, me deixa ficar na sua cozinha. Eu queria ficar contigo, passando pano, cortando os legumes. E eu fui chamada para entrar naquela cozinha e participar daquela missa, que, aliás, foi uma emoção. O sacerdote brasileiro que celebrou, ele chorava de tanta emoção ali. Gente, partilho com vocês esse exemplo dessa mãe que escuta tudo, que ouve tudo e que está ali do nosso lado. É de uma simplicidade e está sempre nos convidando a estar com ela. Por que é importante? Por que é importante a presença de Maria na nossa vida, gente? Dessa pobre serva, pobre, grandiosíssima serva do Senhor. Porque ela nos ajuda a permanecermos fiéis, como ela foi e ela sempre é fiel, sempre. Imagina, diante da cruz, Maria permaneceu sentada, deitada, chorando, esperneando. Como é que Maria estava, diz a palavra? De pé. O que faz uma mãe, numa situação terrível daquela, ficar de pé? Serena, porque também a palavra de Deus não relata que Maria chorava, gritava, clamava com os braços elevados. A palavra fala isso? Serena. Obviamente, a Virgem das Dores com o coração dilacerado, porém de pé, diante daquele momento de sofrimento, de morte, de pé. Ela permaneceu de pé. Ontem na missa o Senhor também me mostrou algo muito, muito forte. Durante a homilia, eu já fui também depois, aqui na consagração, no momento da consagração, eu fui entregando esse momento de hoje, as minhas pregações, e esse momento mariano de forma especial. Então, o Senhor me mostrou uma coisa muito bonita, que eu queria compartilhar com vocês também. Ele disse, eu encontrei com a minha mãe, a Virgem das Dores, no caminho do Calvário. E aí, gente, veio aquela imagem de Maria na Via Crucis, quando chega aquela estação em que ela vem encontrar com ele já estava todo dilacerado, né, todo flagelado.
E aí o Senhor me mostrou a chaga do coração da minha mãe naquele momento. Isso o Senhor me falou ontem. Isso é muito forte. A chaga do coração da minha mãe naquele momento, ao me encontrar na Via Crucis, foi aliviada quando ela depositou aquela chaga nas chagas abertas do meu corpo, nas chagas concretas do meu corpo. Ao depositar a chaga do seu coração sofrido nas chagas reais do meu corpo, a minha mãe teve força para me acompanhar no caminho do Calvário e ficar de pé diante da minha cruz, mas depois me ver ressuscitar, ascender ao céu e também ser assunta ao céu e comigo ser a rainha do céu e da terra. Isso não é lindo, gente? Aí o Senhor foi me mostrando ontem durante a missa. Se o seu coração está chagado, deposita nas minhas chagas a dor do seu coração. Se você fizer isso, você vai conseguir chegar até o fim. E você verá a minha vitória. Deposita a sua chaga na minha chaga. E você vai ter força. E você vai caminhar pelo seu calvário. Mas atenção, o seu calvário tem a certeza da vitória. O seu calvário tem a redenção. O seu calvário tem a salvação. O seu calvário vai passar, seja ele qual for. E eu achei isso muito lindo, que o Senhor mostrou ontem na missa, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Maria nos ajuda a permanecer firmes na simplicidade, sabendo que quando nós temos que ser, entre aspas, elevados, é Ele que vai nos elevar. Pelo tempo que Ele quiser, na missão que Ele quiser, Ele vai dispor de nós como Ele quiser, como Ele dispôs dela. Entenderam, amados? Entenderam? Ela foi fiel e continua sendo fiel até o fim. Olha que coisa mais terna. Mãe, eu quero ficar na sua cozinha. Eu não sei cozinhar não, mãe, mas eu posso cortar os legumes. Vem cá, minha filha, para a minha cozinha. 3 minutos depois, que mãe terna é essa? Que mãe fiel é essa? Se agarra com Maria, coordenador, conselho estadual, coordenador de grupo de oração, servo do grupo de oração. Jesus quer que a gente ame muito a mãe dele, porque Maria não é mais uma coisa, Maria é uma pessoa que ele deixou para nos acalentar, para dizer assim: olha, força filho meu, força filha minha, vocês vão chegar lá, aonde o meu filho planejou para que vocês cheguem. Amém? Então, eu queria neste momento, o tempo já acabou, homenagear Maria e dizer, amados, uma coisa que o beato Carlo Acutis disse, 15 anos de vida, né? Coisa mais linda de vida desse jovem. Morro feliz, porque passei o meu tempo neste mundo fazendo coisas que agradavam a Deus. Ele disse: eu não perdi nenhum minuto fazendo coisas que desagradavam a Deus. Só fiz coisas que agradavam a Deus. Eu gostaria de dizer para você, bom, essa é Maria, jovenzinha de 14 anos, que passou toda a sua vida na simplicidade, porém numa sabedoria extraordinária, numa força sobrenatural do Espírito Santo vivendo nela, mas passou o tempo todo fazendo a vontade de Deus. Amém? Amados, eu sinto que o Senhor, além de tudo que Ele está nos dizendo aqui, fazendo essa declaração de amor, dizendo que nós somos servos amados, escolhidos, eu sinto que o Senhor também nos pede também uma determinada determinação para uma vida de santidade. Amém? Nós acabamos de ter um momento aqui lindo com mártires. Nós precisamos começar a entender os sinais do que está acontecendo aqui nesse congresso. O Senhor está dando sinais para nós. Projeto de santidade para todos nós, mas de forma especial aqui neste congresso para a Renovação Carismática Católica do Paraná.
permanecer, simplicidade, fidelidade no servir, santidade de vida. Amém.